Vamos lá. Beleza, agora começamos a nossa aulinha, então. Então, gente, o objetivo da aula de hoje é trabalhar dois assuntos, né? Na aula passada, nós trabalhamos a parte de dilatação dos sólidos, né? A gente trabalhou com a linear, a superficial e a volumétrica, ok? E hoje, a ideia é trabalhar com o quê? Com a dilatação térmica dos líquidos, certo? Então, como é que funciona a dilatação térmica dos líquidos? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a dilatação térmica dos líquidos ela é volumétrica, certo? Você não coloca assim, ela sempre vai ter um volume. Todo líquido ele vai acabar tendo um volume, certo? Então, a dilatação térmica, nesse caso, a gente vai trabalhar especificamente a volumétrica, ok? E pense da seguinte forma: eu até fiz um esqueminha aqui, né? Então pense num copo, ok? Onde eu vou pegar esse copo e vou encher ele até a tampa, tá? Vou encher ele com um líquido, vou encher ele com mercúrio, ok? E vou esquentar ele. O que que vai acontecer? Vai transbordar. Mas daí vem a pergunta: o que derramou? O líquido que derramou. Será que é só o que dilatou do líquido? O que que vocês acham? Vamos lá, fiz uma pergunta. Eu esquentei um recipiente, ok? Eu esquentei um recipiente. Deixa eu voltar aqui para gente se ver, tá? Eu esquentei um recipiente e dentro desse recipiente tem um líquido. Aí eu fui lá e esquentei ele. Peguei uma xícara, né? Peguei uma xícara, tá? Peguei uma xícara, enchi ela até o bico de mercúrio, esquentei a xícara e transbordou o líquido. Aí a pergunta é: o que transbordou foi só por conta da dilatação do líquido? O que vocês acham? Professor, vai depender do líquido? Pode ser, mas você acha que só pelo fato de eu ter esquentado o líquido transbordou? Bom, eu acho, mas Tá, vamos lá, vamos lá. Então, tem mais gente na sala. Manu e Guilherme, Caio, Marcela, Luiz, o que vocês acham? Pode responder no chat lá, se quiser. Faço a mínima ideia. Tá, posso explicar assim. Pense assim, ó. Eu estou. Vocês veem a minha xícara aqui, né? Todo mundo tá vendo a minha xícara. Está ou não? diminuiu a tela agora. Diminuiu? Vocês Aí, conseguem. Ah, vocês estão vendo a minha garrafa aqui, certo? Todo mundo tá vendo a minha garrafa? Sim? Ok. Imagine que eu enchi até o bico a garrafa, certo? Enchi até o bico a garrafa. Aí eu fui lá e esquentei a garrafa. A pergunta que eu tô fazendo para vocês é o seguinte: o líquido só transbordou por conta da variação do volume do líquido? Ou será que tem algum outro fator aqui nisso tudo? professor, Oi? se colocou a garrafa para esquentar, vai alterar o volume da garrafa? Ah, muito Oba! bom! Olha só, Legal. sensacional, José. Isso aí, cara, é isso aí. Entendeu? Por quê? Houve também, a gente viu na aula passada isso, lembra? Eu esquentei a garrafa e houve uma dilatação volumétrica da garrafa. Entendeu? Então, esse líquido que vazou da garrafa não é só por conta da dilatação do líquido, ele também é por conta da dilatação da própria garrafa, certo? Então, como é que a gente analisa isso? Tá? Como é que a gente analisa isso? Voltando aqui, tá? Então, assim, ó, eu encho o recipiente até a tampa, esquento ele
o V0 seria o meu volume inicial, o meu VF é o meu volume final, só que esse ΔV, que é o que transbordou, é o que a gente chama de variação de volume aparente, porque ele aparenta ser só por conta do líquido, mas não é, certo? Primeiro, o que aconteceu? Eu esquentei. Aí foi lá e as molequinhas começaram a se agitar, as molequinhas começaram a pirar, as coisas começaram a acontecer ali, e daí, aumentou a energia, aumentou a agitação, vazou, né? Mas vazou o quê? Porque também dilatou o recipiente, certo? E esse ΔV, que é justamente essa variação que vazou, é o que a gente chama de variação de volume aparente. Mas então, como é que eu sei qual que é a variação de volume real que vazou? Eu vou pegar a variação do volume do recipiente e vou somar com a variação do volume aparente. Opa! Alguém estava tentando entrar na sala? Não? Eu só ouvi o barulho. Ok, voltando. Tá? Então tá. Da Tem mesma pergunta, forma. professor. Oi? Pergunta lá no chat, lá. Tem pergunta no chat. Quem está perguntando? Peraí. Essa dilatação do recipiente é meio que um encolhimento? Pode ser, não é encolhimento, poderia ser uma contração ou uma dilatação. É a variação do volume do recipiente, certo? É a variação do volume do recipiente. Entendeu, Luiz? Ah, bom, entendi. Beleza. Podemos continuar? Acho que sim, né? Vamos lá. Então, da mesma forma que o coeficiente de dilatação volumétrica real vai ser igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Então, agora vamos voltar lá na apostila. Então, a apostila está dizendo aqui, ó, que eu tenho esse recipiente aqui, tá? Que tem um volume inicial V0, e eu vou esquentar ele até ele já parte com uma temperatura T. Aí ele vai esquentar. Aí vai vazar um volume aqui, certo? Vai vazar um volume, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Vai vazar um volume. Então eu vou ter aqui uma temperatura inicial e uma temperatura final, perdão, certo? E daí, para eu calcular essa variação de volume, o que eu faço? Eu pego o meu V0 vezes, né, o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Isso nós aprendemos lá na aula passada, certo? Aí ele fala, ó, sendo conhecida a dilatação do recipiente, a dilatação do real do líquido vai ser o quê? A variação do volume real vai ser a variação do volume do recipiente mais a variação do volume aparente, que foi aquilo que eu falei ali no meu resumo. Ok? Aí ele categoriza aqui. Então, ó, a variação do volume real vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação real vezes a variação da temperatura. Aí ele fala do frasco e ele fala do líquido, certo? Aí eu tenho a dilatação anômala da água. Gente, a água, ela se comporta de uma forma bem diferente, tá? O que ele faz aqui, ó? Eu vou direto para o gráfico aqui, tá? Vamos ler o gráfico da direita para a esquerda, tá? Então, ó, o volume ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar num determinado número onde a temperatura é 4 graus. Não é zero, é 4 graus, tá? Então, o volume, ele atinge o menor volume, a água atinge o menor volume a 4 graus Celsius. E depois de 4 graus Celsius, ou seja, continuando 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, ele aumenta o volume. Então,
Até 4 graus Celsius eu tenho menor encolhimento, né, por assim dizer, usando o termo que o Luiz falou ali, eu tenho a menor contração das moléculas ali. E ele vai diminuindo, 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 até chegar a 4 graus. A partir de 4 graus, o volume aumenta, ok? E essa é uma característica da água. Por isso, o que é anômala? É algo que é diferente, algo que não é igual a todo mundo, certo? Isso é anômala. Então ele fala, até comenta aqui na apostila, né? Aquecendo uma certa massa tal, inicialmente de 0 até 4, verificamos que o volume diminui, pois o nível de água baixa, ocorrendo uma contração. A partir de 4 graus, continuando o aquecimento, o nível de água sobe. Ou seja, o menor volume a gente encontra a 4 graus. Ok? Então tá, gente. Para exemplificar isso aqui, eu vou fazer o exercício número 22, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, ó, suponha um recipiente com capacidade de 1 litro. Tá? Lembrando que 1 litro é 1 decímetro cúbico, certo? Consequentemente, 1.000 centímetros cúbicos, né? Com um líquido que tem o coeficiente de dilatação volumétrica 2 vezes maior que o coeficiente do material do recipiente. Aí ele quer saber qual a quantidade de líquido que transbordará quando o conjunto sofrer uma variação de temperatura de 30 graus. Ou seja, ele já está dando o ΔT ali para vocês não precisam calcular, certo? Ele já está dando o ΔT. Então, o que ele está dizendo? Tá? Aí ele fala também que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ok? Então, o que eu tenho? Os dados que ele fala. Primeiro, que o coeficiente de dilatação do líquido é 2 vezes o coeficiente de dilatação do recipiente. Certo? E ele te dá o coeficiente de dilatação do líquido. Logo, o coeficiente de dilatação do recipiente é metade do coeficiente de dilatação do líquido. Né? Então, o coeficiente de dilatação do recipiente a gente já pode dizer de cabeça que é 1 vezes 10 na menos 5. Isso está lá na solução do exercício. Ok? E ele quer saber quanto transbordou do líquido. Ok? Então ele quer saber qual seria aqui o meu aparente. Certo? Qual foi a dilatação aparente do líquido. Agora vamos lá para a solução. Então, sabendo que o volume do recipiente é 1 litro ou 1.000 centímetros cúbicos, e o coeficiente de dilatação do líquido é 2 vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, certo? Logo, é metade, né? Vai dar 1 vezes 10 na menos 5, porque ele dá no exercício do líquido, certo? Ele fala que esse cara aqui é 2. Então, se esse cara aqui é o dobro dele, logo ele vale metade, certo? Ele fala que o ΔT é 30 graus e o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 2 vezes 10 na menos 5, ok? Ele quer saber quem? A variação do volume aparente. Logo, a variação do volume aparente vai ser o quê? A variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Aí eu só jogo lá os valores, né? Sabendo que a, a fórmula para a gente calcular é volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, então eu jogo aqui. O volume inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Volume inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura, né? Esse aqui é do líquido. Deixa eu marcar minha caneta aqui. Esse aqui, cadê? Esse aqui é do líquido e esse aqui é do recipiente, certo? Portanto, 6 vezes 10 na menos 1. Se eu multiplicar, né, gente? Vamos lá. De cabeça, ó, 2 vezes 3 dá 6. Aí aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, aí eu vou ter, ó, 3 mais, aí eu tenho 1 aqui, certo? 3 mais 1, 4. 4 menos 5 dá menos 1.
certo? A mesma coisa aqui, né? 3 vezes 1 dá 3. 3 aqui, 1, ó, 3 mais 1, 4. 4 menos 5 dá menos 1. 6 menos 3, vou ter 3 vezes 10 dá menos 1. Ou 0,30 centímetros cúbicos. Resposta letra C, esse carinha aqui. Ok? Então, gente, aqui, o que, que ele está. Em resumo da ópera, né? A gente não pode simplesmente ir lá, variou um líquido. Esse é um exercício que é muito fácil de errar, gente. Deixa eu voltar aqui para eu ver vocês. Tá? Esse é um exercício muito fácil de errar. Tá? Se vocês entenderem que toda vez que eu quero calcular a dilatação, eu já jogar direto na fórmula, vocês vão acabar errando. Vocês precisam entender o que, que ele está pedindo, certo? E quando trata-se desses exercícios onde eu tenho um líquido e ele está analisando o líquido que está dentro do recipiente, vocês têm que serem espertos, tá? Vocês precisam ser espertos. Não, ó, pegadinha, hein? Tem pegadinha aí, tá bom? Vamos lembrar, ele não está pedindo aparente, ele não está pedindo do recipiente, afinal, o que, que ele está pedindo? Ok? Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Josi, Luiz, Caio, Marcela, Manu. Entendeu? Entendeu? Beleza. Então, beleza. Vamos tocar lá, gente. Então, tá bom. Agora vamos para. Eu não consegui entender muito bem, mas acho porque é que eu não vi a última aula. Na última aula é bom você dar uma pegada na última aula porque a gente isso para a gente dar uma revisada. Sim, o assunto em si é fácil, tá? Ele não é difícil. Agora precisa dar aquela reforçada, né, gente? E os exercícios, tá? A gente vai fazer nosso aulão de exercícios, tá? Para dar uma reforçada, mas vamos desenrolar. Isso, isso, beleza. Vai ter que dar uma revisada também, tá bom? Mas qualquer coisa, gente, a gente faz no aulão tira dúvida também, específico para a questão de resolução de exercício, tá bom? O importante é vocês terem em mente assim, né? De novo, enchi até a ponta de um determinado líquido, ok? Tem a minha garrafa, enchi até a ponta de determinado líquido. Esquentei o recipiente, vocês não podem esquecer de que o recipiente também vai sofrer dilatação, tá? Então, o volume que variou, tá? Não é só do líquido, contempla também o recipiente. Isso vocês não podem esquecer. Ok? Se vocês não esquecerem isso, é sucesso. Tá bom? Lembrando, daí o volume real que extravasou vai ser a variação do volume do recipiente mais a variação do volume do líquido. Ok? Tranquilo? Vamos lá então, agora para a parte de calorimetria. Compartilhando a tela. Ok, gente. Então, calorimetria, que nem a própria apostila fala ali, né? Calorimetria é a parte da termologia onde são estudadas as medidas das quantidades de calor trocadas pelo corpo durante a transformação, né? Nós conversamos sobre isso na aula passada. Lembra? A gente falou sobre equilíbrio térmico, a gente falou sobre uma série de coisas, né? Quem não participou da aula passada, dá uma revisada no vídeo, tá lá no canal, certo? Para dar uma pegada. Ok? A gente falou também, a gente já falou lá atrás o que era calor e como a gente sentia esse calor, né? Devido à diferença, ok? Dessa transferência de energia entre os corpos. Eu dei o exemplo lá de quando a gente esquenta a mão e coloca na mesa, certo? A gente fez todas essas brincadeiras, tá? Então, agora a gente vai dar uma abordada, gente, de como quantificar isso, ok? Que é a calorimetria. Então,
segundo a definição, calor é uma forma de energia em trânsito que se transfere entre dois corpos, certo? Devido à diferença de temperatura entre eles. E, na prática, tem as unidades, né, do CGS, do MKS, ou massa, quilograma, força, assim, que são sistemas de unidades, né? Então, como a gente está trabalhando com energia, a mais comum, né, é o Joule, ok? Porém, no popular, né, a gente pode dizer assim, que na troca, na resolução popular, tá, é utilizado também muito a caloria e a quilocaloria. Então, você precisa ter uma relação, né? Então, o que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água sob pressão de uma atmosfera de 14,5 para 15,5 graus Celsius, certo? E uma caloria vale 4,18 joules. E uma quilocaloria vale 1.000 calorias, ok? Aí eu tenho a equação geral da calorimetria, que é o Q macete, né? Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O que é calor específico, gente? Calor específico é o seguinte: é a quantidade necessária de calor que eu devo fornecer ou retirar para que eu consiga elevar a temperatura sem alterar o estado físico dela. Ok? Então eu tenho um determinado material. E esse material eu tenho que esquentar ele ou esfriar ele, tá? Mas vamos supor que nós estamos aplicando um calor nele. Para que eu consiga elevar, eu preciso tem um número que indica assim, ó, para que eu consiga elevar 1 grama desse material e elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius, o nome desse cara, tá, é o calor específico. Outra definição que eu costumo usar também é que o calor específico nada mais é do que a resistência à mudança da temperatura, certo? Então, por exemplo, é muito mais fácil eu esquentar o alumínio do que eu esquentar a água. Por isso que o calor específico da água é 1, certo? Aí eu tenho a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica é definida pela quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou a capacidade térmica também é dividido pela equivalente à massa vezes o calor específico. Mas, por definição, a capacidade térmica é uma grandeza que indica a quantidade de calor que o corpo precisa receber ou ceder para variar em 1 grau a sua temperatura. E a capacidade térmica ela está diretamente relacionada à massa, à natureza da substância, à temperatura e da pressão. Certo? Então, calor específico e capacidade térmica estão diretamente relacionados. Ok? Da mesma forma que eu tenho lá o princípio da troca de calor. A gente junta 2 ou mais corpos em temperaturas diferentes e eles vão trocar calor entre si, até que os 3 ou mais, ou 2 ou mais, entrem em equilíbrio térmico. Certo? Então, imagine que... Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, imagine que eu tenho 3 corpos. Eu tenho, tá, a garrafa, minha mão direita e minha mão esquerda. Cada um está com uma temperatura diferente, certo? Cada um está com uma temperatura diferente. Eu vou encostar a minha mão com a garrafa. Isso aqui tem uma variação de temperatura, tem uma diferença. Os dois estão trocando calor nesse exato momento até que ambos entrem em equilíbrio térmico. Aí eu vou pegar a minha mão
e vou encostar. Então, eu tenho 3 aqui agora. E o que vai acontecer? Vai chegar as três, né, os 3 objetos aqui, minhas 2 mãos e a garrafa, elas estão o quê? Elas estão agora trocando calor entre elas, tá? Até que os 3 entrem em equilíbrio térmico. Certo? É isso que ele quer dizer, o princípio da troca de calor, tá? Então, eu tenho lá equação geral da calorimetria ali, que é o Q macete, né? Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, ok? Eu tenho a capacidade térmica, que é a capacidade que um corpo tem de aumentar a sua temperatura ou diminuir a sua temperatura, ok? E eu tenho ali a questão do equilíbrio térmico, quando eu pego 3 corpos, 2, né? Posso ser 2 corpos, posso pegar esta xícara aqui, tá? Encostar na garrafa e as minhas 2 mãos, que eu tenho 4 corpos que eles vão agora, depois de um determinado tempo, eles vão entrar em equilíbrio térmico, ok? É isso que a gente está conversando ali. Aí, importante, né? A quantidade de calor cedido vai ser igual à quantidade de calor recebido. Ok? Por quê? Gente, equilíbrio térmico, certo? Equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor que eu transfiro para um corpo vai ser igual à quantidade de calor recebe por aquele corpo, certo? Até que ambos entrem em equilíbrio térmico, tá? Quando eu estou trabalhando com mistura, o que eu faço? Eu somo as quantidades de calor, ok? Para fazer os meus cálculos, porque eles vão entrar também em equilíbrio térmico, ok? Então, voltando aqui para a apostila, tá? Aí eu tenho aqui potência de uma fonte calorífica, né, gente? Então, como eu tenho energia, como eu estou trabalhando com energia, tá? Então, o calor é uma fonte de energia. Então, logo eu consigo calcular a potência, tá? De que forma eu consigo calcular a potência? Eu pego energia igual a potência, tá? Vezes a variação. Aqui eu entendo que ele está trabalhando com tempo, né? A mesma coisa aqui, ó. Q dividido por ΔT, a potência vai ser a quantidade de calor dividido pela variação do tempo, ok? Da mesma forma que a quantidade de calor vai ser a potência vezes a variação do tempo, tá? Ele fala, embora a unidade no Sistema Internacional de Unidades seja watt, é mais comum também usar unidades mistas, como calorias por minuto, calorias por segundo, quilocalorias por minuto e assim por diante, ok? Então, o que é importante a gente fixar aqui, né? Primeira coisa, esta fórmula. Então, marquem aí na apostila, façam um coração. Deixa eu ver se eu tenho habilidade de fazer um coração com o mouse. Parece um dente isso aqui, né? Ficou muito feio. Deixa eu apagar. Agora eu não sei como é que apaga. Então, foi, tá? Então, imagine que isso aqui é um coração, tá? Então, o que macete é extremamente importante, tá, gente? Capacidade térmica também é extremamente importante. Ó. Capacidade térmica, ok? E por hora, nós vamos resolver 2 exercícios. Então, primeiro, a gente vai resolver o exercício número 33 da Universidade Federal de Santa Catarina e vamos resolver o exercício 36 da PUC Paraná, tá? O exercício 33, ele é bem simples. O que ele está dizendo aqui, ó? Uma barra de ferro de massa meio quilo ou 500 gramas, né? Deve ser aquecida de 20 a 220. Então, ele quer o quê? Que eu determine a quantidade de calor que a barra deve receber, ok? Considerando o calor específico do material da barra igual a 0,11 calorias por grama vezes grau Celsius. Aí eu vou usar o quê? Vou aplicar direto no Q macete, né? Então, a massa eu tenho, que é 500, tenho o calor específico, que é 0,11, e tenho a variação de temperatura, que é 200. Por quê?
Variou de 20 a 220, certo? Então, se eu multiplicar todos eles, eu vou ter 11.000, que consequentemente é o quê? 11 quilocalorias, ok? Esse aqui é o mais simples. Agora vamos dar uma olhada nesse da PUC aqui, gente. Esse aqui ele merece uma atenção. Vou dar um... Opa! Vou dar um zoom aqui. Esse aqui, tá? O número 36. Então, misturando 400 gramas de água a 10 graus Celsius com 100 gramas de água a 60 graus Celsius, qual a temperatura final da mistura? Ai, ai, ai. Ai, o professor só ensinou a fazer com um copo. Agora eu estou misturando 2 copos. O que eu faço? Lembra que eu falei para vocês que no final eles vão entrar em equilíbrio térmico. Então a quantidade de calor, a soma das quantidades de calor, a gente precisa considerar na hora de fazer esse tipo de exercício. Então eu vou pegar a quantidade 1, que é 400 gramas de água a uma temperatura inicial de 10, mais a quantidade 2, que é 100 gramas de água a uma temperatura inicial, e no final a quantidade de calor vai ser zero. O quê? Equilíbrio, né? Então a gente vai dizer que a quantidade de calor final vai ser igual a zero. Portanto, Q1, quem que é Q1? É M1, C1, delta T1. Ou seja, quem que é M1? 400, vezes calor específico da água é 1, vezes variação de temperatura, gente. Quem que é variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu não sei a minha temperatura final. Então, eu vou escrever aqui, ó, temperatura final menos 10. Mais, mesma coisa, M2, que é a massa de 100, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura 2, que vai ser quem? A minha temperatura final, que eu não sei, menos 60 graus. Ok? Pronto. Aí agora agora deixou de ser física. Ó, gente, aqui morre a física. A partir daqui é só a matemática. Aí você faz o chuveirinho lá, né? 400 vezes 1 dá 400, 100 vezes 1 dá 100, 4 é 400 TF menos 4 vezes 10 e assim por diante. Aí você vai chegar em 500 TF menos 10.000, pega esse menos 10.000, passa para cá, vai ficar positivo, certo? 500 TF mais, é igual a 10.000, passo 500 dividindo, né? A gente vai dividir 10.000 por 500 e a gente vai chegar a 20, certo? Essa daqui é a resposta, ok? Então é importante essa questão, gente, de mistura, tá? A gente sempre vai somar as quantidades de calor e é bem comum, gente, mas eu digo que é bem comum encontrar exercícios desse formato aqui, ok? Que vocês tenham que fazer justamente essa soma e achar incógnitas no meio dele, certo? Voltando aqui, então, para a apresentação. Então, gente, assim, ó, parte de calorimetria, né? Calorimetria, calor específico, não tem variação de estado físico, certo? Macete, capacidade térmica, tá? Isso a gente batizou ali. Agora resolver exercícios, a gente fez 2, baseados nesses, tentem fazer os demais, tá bom? Aquela parte de dilatação dos líquidos também, faz mais uns 3, 4 exercícios para dar uma fixada, tá? Mas é basicamente aquilo, gente. Houve a variação, né? O líquido transbordou, mas vocês têm que ter em mente que ele transbordou também porque o recipiente dilatou, né? Então existe essa forma, você precisa considerar as variáveis do recipiente, tá ok? E na parte de calorimetria, dá uma olhada também no vídeo da aula passada,
onde a gente trabalhou ali a questão de transferência de calor, de equilíbrio térmico, né? Isso a gente deu uma... E agora a calorimetria só vem para batizar isso aí, tá? Que macete? Não esqueçam, tá? Essa equação geral da calorimetria, tá? Que macete? Não esqueçam, ok? Aí, possivelmente, na continuação da Física 2, a gente vai falar o Q mole, né? Que é o calor latente. É uma outra condição, tá bom? Mas aí a gente deixa para passar lá mais para frente. Ok? Dúvidas, perguntas, gente? Vamos lá. Pessoal que estava com alguma dúvida aí ainda, Josi, deu uma clareada. Manu, Guilherme, deu uma clareada. Luiz. Ok, é a resposta assim que mata. Tranquilo. Foi mais de boa. Pode dar uma revisada na dilatação térmica dos líquidos? Posso sim, posso sim. Marcela, cadê você? Conversa com a gente, de boa? Então tá bom. Então, só vou dar uma de novo, assim, passar rapidamente de aqui na dilatação térmica dos líquidos e a gente encerra a nossa aula, tá? Vamos lá. Então, aqui, vou pegar as minhas anotações aqui. Vamos lá. Então, de novo, né, gente? Peguei um recipiente, um copo, qualquer coisa, enchi até a tampa, esquentei ele. Vazou, certo? Vazou por quê? Porque dilatou o recipiente e dilatou o líquido. Essa variação, essa quantidade de líquido que vazou é o que nós chamamos de variação de volume aparente, ok? Como é que eu calculo a variação de volume? Isso a gente viu na aula passada, onde a gente estudou dilatação volumétrica, certo? É o quê? A variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, o que eu quero dizer? Tinha o líquido, esquentei, aumentou a energia, aumentou a agitação, opa, vazou, certo? Aí nós fizemos aquela reflexão. O que dilatou foi somente referente ao líquido? Eu não preciso considerar o recipiente? Sim, eu preciso considerar o recipiente. Então, qual que foi a variação de volume real? A variação de volume real foi a variação de volume do recipiente mais a variação do volume aparente, que é esse cara aqui que vazou, certo? Por consequência, o coeficiente de dilatação real vai ser a soma do coeficiente de dilatação do recipiente com o coeficiente de dilatação aparente. Certo? É isso. Quem é que tinha perguntado? Quem é que tinha pedido a revisão? Caio, entendeu? É simples mesmo, tá, gente? É pouco e é aquilo, entendeu? Ele é bem, não vou dizer que é óbvio, né? Porque não é, certo? Tem que praticar, a física tem que entender, tem que compreender o fenômeno, certo? Mas é isso, tá bom? Então tá bom, gente. Eu vou finalizar a nossa aula por aqui. Peço que permaneçam na sala, só vou encerrar aqui e a gente já conversa.